Na revisão da vida toda, sim. Aí ele vota pela improcedência de toda a ação, a DI 2110, um monte de artigo aqui, como vocês podem ver. E atenção para essa frase final. Sem prejuízo do decidido no tema 1102 da repercussão geral, meus amigos. Então, o próprio Nunes Marques, ele foi voto divergente, ele pediu destaque, ele atrasou os aposentados, mas aqui, aí ele teve a grandeza de saber separar, de saber ser voto vencido, saber que foi derrotado pelo plenário do STF, o seu voto foi vencido e que aqui não há prejuízo do que foi decidido no tema 1102 da repercussão geral, ou seja, este processo ADI 2110 não pode interferir na revisão da vida toda. Aí você me fala, poxa, parabéns para o Nunes Marques. Ok, ele pediu destaque, atrasou em mais de 8 meses o julgamento, votou contra os aposentados, mas pelo menos aqui, aí sim, aí eu preciso reconhecer, ele teve a grandeza de separar as coisas e não deixar um processo influenciar no outro. Ok, doutor. Vamos seguindo. Voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou ler, são 25 páginas, você já entendeu do que se trata. Vamos aqui direto para o que interessa. Ele fala aqui, né, que não há que se falar que um processo deve interferir no outro. Por quê? Porque o tema constitucional aqui enfrentado é diverso da tese de relatoria do ministro Marco Aurélio, e depois a relatoria foi para o ministro Alexandre de Moraes, relativamente à denominada revisão da vida toda. Naquele feito, este tribunal fixou a tese, segundo a qual o segurado, que implementou as condições para o benefício previdenciário após a Lei de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar, essa é a palavra-chave, ó. Você pode optar, você pode escolher pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. É isso. Ninguém falou que uma regra é boa e outra regra é ruim. Eles estão falando, ó, o segurado tem o direito de optar pela regra que for mais favorável. É isso, ponto final. Então, a discussão travada, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. A discussão travada naquele recurso extraordinário é diversa da que se apresenta aqui. O que se pretendia no citado recurso extraordinário, sob a denominação revisão da vida toda, era que os filiados à Previdência têm o direito de optar entre a forma de cálculo do benefício, que considera todo o período contributivo, ou as que considera somente a partir de julho de 94, quando a forma de cálculo for mais favorável. Portanto, não se postula a declaração total de inconstitucionalidade, mas apenas a declaração de inconstitucionalidade, no caso da regra de transição ser menos favorável do que a regra permanente. Mais uma vez, Alexandre de Moraes defendendo os aposentados, pessoal. Então, nunca se esqueça disso também. Há uma interseção entre os dois casos, porém, a declaração de constitucionalidade não acarreta prejuízo. Porque, ó, você falar assim, não, a regra a partir de julho de 94 é constitucional, a regra é boa, não quer dizer nada sobre a regra que inclui os cálculos anteriores a 94. Se você falar que você gosta de azul, não quer dizer que você esteja falando que a cor verde é ruim. Concorda comigo? Então, você dá o ok para essa lei a partir de julho de 94, tudo bem. Você não falou nada ainda sobre a outra regra. O Barroso que quis colocar uma ressalva. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes falou isso. Ó, você falar que uma lei é boa, você não está falando que a outra regra é errada. Até porque, às vezes, pode não ser o seu caso, mas do seu vizinho, a regra de 94 em diante é melhor. Imagina uma pessoa que começou a trabalhar em 1990 e ela começou como office boy, nada contra, meu pai já foi office boy, meu pai já foi frentista de gasolina, já foi motorista de caminhão Fenemê, já foi um monte de coisa para depois voltar a estudar, 34 anos de idade, já tinha 2 filhos, aí fez supletivo, aos 38 anos de idade se formou em Direito, aos 43 virou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é isso mesmo, juiz do TJDFT. Então, pensa assim, alguém, não estou falando que meu pai tenha começado a trabalhar em 1990, tá? Meu pai é falecido e muito mais velho do que isso. Eu estou dizendo só assim, imagina alguém, começou a trabalhar em 90 como office boy, aí depois a vida foi melhorando, aí em 1995 ele subiu de cargo, aí em 99 ele consegue virar gerente de uma multinacional. Então, para essa pessoa em específico, a revisão da vida toda não vai ajudar muito. Mas para você, não, doutor, eu comecei a trabalhar em 1970, 1980,
eu tenho altas contribuições, ou eu não sei se eu tenho altas contribuições, porque o cruzeiro, cruzado novo, o dinheiro flutuava muito. Então a gente precisa atualizar e corrigir esse valor presente. Então por isso, pessoal, que você falar que uma regra é boa não quer dizer nada sobre a outra regra. Até aqui estava show de bola, ó. Ó, o Alexandre de Moraes defendendo mais uma vez a revisão da vida toda, pessoal. E aqui no final também. Ele fala, ó, ele fala que não há, né, ele acompanha o ministro Nunes Marques aqui e que não há prejuízo para a revisão da vida toda. Ok, então a gente já tem vários votos. Ministro Edson Fachin, né, que teve a divergência, mas foi uma divergência boa, e novamente ele falou da ausência de prejuízo, né, ausência de prejuízo, ou seja, não há prejuízo em relação ao que foi decidido no tema 1102 da repercussão geral. Então os ministros estão falando, ó, gente, esse processo não atrapalha a revisão da vida toda. Aí você me falou, doutor, e por que esse apavoro todo de vários canais aí, até do doutor, outros advogados que eu acompanho aqui estão falando? Por causa disso, pessoal. Olha o voto do ministro Barroso. Eu não vou ler tudo, né? Vou ler só o que interessa. Mas, ó, perceba assim. O voto do Nunes Marques, 30 páginas. O voto do Alexandre de Moraes, 25 páginas. O voto do Edson Fachin, 26 páginas. Aí o voto do Barroso tem 4 páginas. Aí para derrubar o direito do aposentado, em 4 páginas ele quer derrubar. Ele não achou nem fundamento suficiente. Não tem nem fundamento suficiente para derrubar o direito do aposentado, mas ele quer derrubar na canetada. Isso que eu não consigo entender. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. Mas vamos lá, vamos tentar explicar o inexplicável. Tá aqui, ó. Ó, trata-se de ação direta, tudo bem. Dentre os dispositivos impugnados, ele já começa aqui. Ele nem quer falar da ação da ADI. No segundo parágrafo, ele já quer falar aqui da revisão da vida toda. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. É uma manobra suja isso aqui, pessoal. Não há outra palavra. Sabe por quê? Acompanha, leia o voto. Não precisa acreditar em mim. Acompanhe o voto aqui, pessoal. O julgamento das ações já teve aqui. Ó, ele nem está falando da ADI. Ele só quer falar, ó, possíveis impactos sobre o recurso extraordinário 1.276.977. Ele só quer falar da revisão da vida toda. Isso aqui é uma manobra jurídica que eu nunca vi antes e ninguém na comunidade jurídica no Brasil jamais viu algo assim antes. É um verdadeiro absurdo você julgar o mérito em um processo, em outro processo adjacente que 6 ministros do STF falaram que não tem nada a ver com o tema 1102, me vai o ministro Barroso querendo, e né, olha aqui, vê se ele está fundamentando o processo dele. Ele está só falando da revisão da vida toda. Faça-me o favor, olha aqui, abre o olho, discute o processo se quiser discutir, mas não vem me atrapalhar a vida do aposentado, pessoal. Isso aqui é um absurdo. Até quem votou contra os aposentados está falando que não tem nada a ver com a revisão da vida toda. E o Barroso aqui em 4 páginas. Para! Olha aqui, ele só fala da revisão da vida toda. Ó, parágrafo 5º. Ó, revisão da vida toda. Parágrafo 7º, ó, ele fala do recurso extraordinário, ele só fala da revisão da vida toda, pessoal. Parágrafo 8º, revisão da vida toda. Parágrafo 9º, aí ele começa a citar o processo e já volta aqui na revisão da vida toda. Ou seja, em todos os parágrafos ele só falou da revisão da vida toda. Vai dormir, pelo amor de Deus, pessoal. Não tem como não se indignar com um voto desse. Não tem um fundamento jurídico, só tem revisão da vida toda aqui. Meu amigo, para votar na revisão da vida toda tem que ser lá no outro processo, não é nessa ADI. Essa ADI, ela julga outros fatores. Os senhores viram na tela o objeto de julgamento dessa ação. E olha só, é forçar a barra demais na vida do aposentado, né? Pelo amor de Deus, é amizade com o presidente da República, dá nisso aí, ó. Aí, ó, os 12 parágrafos dele citaram a revisão da vida toda e não citaram a ADI 2110. Meu Deus, cara. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é o voto do ministro Barroso na ADI 2110. E nos 12 parágrafos, ele citou o outro processo e não citou o processo propriamente dito.
Ai, meu Deus do céu. Se não é a gente para mostrar isso aqui, né? A mídia esquece. A mídia jamais vai mostrar um negócio desse. Olha, isso aqui é dado público, ó. Não estou inventando a roda. Aí, ó, eu estou tirando do site do STF, tá aqui. Os 12 parágrafos dele, ele só falou da revisão da vida toda. Mas isso aqui é o julgamento da ADI 2110, meus amigos. Aí não tem como, né? Até o Nunes Marques, pessoal. E o Zanin tinha acompanhado, ó. O Zanin, ele tá mais perdido que não sei o que. Ele tinha acompanhado o Nunes Marques, ou seja, o Zanin já tinha falado também que não tem nada a ver com a revisão da vida toda. Aí deram um toque nele, né? Falou, opa, abre o olho, meu amigo. O que que o senhor tá votando aí? Aí ele pediu destaque para reiniciar o julgamento. Então, esses votos, eles não estão mantidos, tá? Você precisa entender que vai reiniciar o julgamento, mas que pelo menos os ministros já se manifestaram nesse sentido. Então isso aqui vai influenciar diretamente a revisão da vida toda. O outro ponto também que você precisa saber é que o IEPREV é o Instituto de Estudos Previdenciário e ele atua como amicus curiae, ou seja, amigo da corte. Uma instituição que vem ao STF prestar um auxílio na causa que ela for especialista. Então, IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, correto? Então, nas causas previdenciárias, o IEPREV pode sim atuar como amicus curiae. E aí, o que, que a gente tem? Uma questão de ordem, justamente para esclarecer o que está acontecendo. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Ele pede aqui na sustentação oral. O que, que é essa sustentação oral? É basicamente você falar, né, perante os ministros do STF. É aquilo que fica gravado quando o advogado vai se manifestar. Dessa forma, pessoal, entendendo a confusão que está ocorrendo, olha só, o ministro Luiz Roberto Barroso optou por deliberar também o tema 1102 no dia 28 de fevereiro, data em que as ADIs 2110 e 2111 também serão julgadas. Considerando a relevância das espécies em julgamento e a ausência de sustentação oral na ADI 2110, então não teve sustentação oral, o IEPREV e os advogados não tiveram a chance de esclarecer que são processos diferentes, que não devem se confundir. São processos que tratam de causas semelhantes, mas não conflitantes, não interferem entre si. E vamos continuando então. Torna-se imprescindível solicitar ao eminente relator a gentileza de ceder poucos minutos da disponibilidade intelectual dos ministros na função de amigo da corte, cuja habilitação já foi deferida, contribuir com informações e razões jurídicas pertinentes ao tema, em especial relacionadas ao incidente ora apresentado. Doutor, está muito juridiquês, não estou entendendo. Pessoal, é isso aqui. O amigo da corte, o IEPREV, ele pode se manifestar, peticionar e fazer sustentações orais. Ele pode falar no processo. E o que foi pedido aqui? 40 minutos? Não. Foi pedido aqui a gentileza de ceder poucos minutos, somente para mostrar a confusão que está ocorrendo entre um processo e outro, para que não haja essa confusão e, principalmente, para que os aposentados não sejam prejudicados. A questão a ser apreciada é juridicamente muito singela, muito simples. Então, o que está pedindo para o relator autorizar a sustentação oral do único amigo da corte habilitado nos autos, pessoal? Então, a segunda questão aqui é o trânsito em julgado do impedimento do ministro Gilmar Mendes. Para quem não sabe, o ministro Gilmar Mendes ele já atuou pela AGU, a Advocacia Geral da União. Até aí, não há problemas. O problema é que a AGU já se manifestou nesse processo. Inclusive, isso aconteceu com o André Mendonça, que já foi AGU também, né? Não quer dizer que esses ministros nunca mais possam se manifestar em um processo que a AGU seja representante processual. Não é isso. Mas é que, principalmente quando está muito recente, lembrando que esse outro processo é de 1999, então não é de bom tom, enquanto um atual ministro do STF, né, foi AGU de um processo que está em pauta, que está correndo. Então, futuros processos, sem problema nenhum. A AGU vai poder manifestar, não haverá impedimento dos ministros. Mas quando o ministro era AGU e o processo já estava
no STF, aí sim há um impedimento. E o ministro Gilmar Mendes, de forma acertada, de forma honesta, ele falou que ele era impedido, né, esse impedimento. Só que ele mesmo declarou esse impedimento e não houve recurso. Não houve recurso, pessoal. Essa decisão transitou em julgado, ou seja, depois ele mudou de ideia, querendo votar nesse processo. E isso não é mais possível. Já houve o trânsito em julgado em relação ao impedimento do ministro Gilmar Mendes. Terceiro ponto: reunião dos julgamentos. O extremo esforço em reunir as 3 demandas é perceptível, está aqui no documento oficial já juntado no processo. Então, evidentemente, através da ADI 2110, criou-se o risco de prejudicar o mérito, já definido em 1º de dezembro de 2022. Vocês sabem, nós participamos do julgamento, ali estivemos presentes e muito emocionados, saímos dando a notícia. Mal sabia a gente que a gente ia demorar tanto tempo para receber, não é verdade, pessoal? Muitos aposentados já não estão mais com a gente. Então, juridicamente, não pode julgar junto esses processos. Um processo está em recurso extraordinário e outro processo está no julgamento do mérito. Revisão da vida toda é um recurso extraordinário. É um processo que surgiu em primeira instância e foi subindo até chegar no STF. Já as ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, são ações que já nascem no STF. Então, elas têm natureza processual diferente. Então, elas têm classes processuais diferentes e, para além disso, elas estão em momentos, fases processuais diferentes. Uma já está em fase recursal e a outra está em fase de julgamento do mérito. Uma julga os embargos de declaração e as ADIs ainda vão ser julgadas no seu mérito. Ora, como é que você quer reunir processos de classes diferentes em momentos e fases processuais diferentes? Isso não pode ser feito, haja vista a nossa segurança jurídica. Muito bem, o julgamento de mérito já ocorreu. Isso aqui é uma matéria simples, de mera reafirmação do direito ao melhor benefício, e isso esteve presente no voto dos ministros. Houve ainda menção ao tema 334, julgado no ano de 2013, o fato que traz ainda mais simplicidade ao debate. Esse direito é tão consolidado que ele já estava na Instrução Normativa do INSS de 2015. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Ok? Depois, nas instruções normativas mais recentes, o INSS retirou este artigo. Por que será? Porque ele não quer conceder o melhor benefício, né? Muito bem. Então, em 2022, ele tirou essa instrução. Mas aí já tinha sido, né, realmente consolidado, inclusive aqui ficando resguardada a opção pelo cálculo mais vantajoso, o direito ao melhor benefício. Se você cumprir mais de um requisito, você pode escolher o melhor benefício. Também o Conselho de Recursos da Previdência Social tem um enunciado nesse sentido. Então, a decisão do STF, tanto a de 2013 como a de dezembro de 2022, caminharam nesse sentido. Até aí, não deveria haver dúvidas, não é verdade? Tirando a ressalva do ministro Barroso. Percebam que o próprio IEPREV apontando muito bem essas divergências, pessoal. Então, realmente isso aqui não pode ficar assim. É claro, o pedido principal ali de sustentação oral, mas eles já se adiantaram, né? Eles pensaram o seguinte, ó, vai que a gente não pode se manifestar na sustentação oral, então pelo menos já fica aqui a manifestação por escrito de forma oficial no processo, para que não tenha prejuízo na revisão da vida toda. Então, aí tentando anular também, né, seria anular o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que foi aposentado. O STF, por mais de uma vez, ele já decidiu que o voto de ministro aposentado é mantido, inclusive nos casos em que há o pedido de destaque. Destaque é reiniciar o julgamento. Então, voto do ministro aposentado deve ser respeitado e mantido, mesmo no caso do destaque. Então, essa maioria aqui já foi discutida, né? Não há mais dúvidas, é só o risco mesmo do voto do ministro Barroso
eventualmente ganhar a cabeça dos outros ministros. Então, muito bem colocado aqui pelo Dr. João Badari e pelo Dr. Murilo White, a quem nós já cumprimentamos aqui. Parabéns pelo belo trabalho. E do que esperar então do julgamento é isso, pessoal. A pauta, a primeira vitória do dia realmente vai ser o início do julgamento, porque são muitos processos, 22 processos no mesmo dia. Doutor, mas se não acabar na quarta-feira, para quando que fica? Olha só o dia 29. O dia 29, ele está vazio e tem uma observação. A sessão será composta por processos remanescentes do dia 28 de fevereiro. O problema é que são 22 processos, né? Mas alguns processos estão conexos e serão julgados conjuntamente, tá? Então, é realmente agora, a partir de agora, fazer a sua oração, enviar sua energia positiva e continuar confiando, porque tem muita gente aqui trabalhando pelos aposentados. Então, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te conceda a graça da saúde para aproveitar esse dinheiro. E agora, vamos juntos aqui para o julgamento. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.